Boa tarde, meus amigos. Aos que não me conhecem, eu digo mais pelo... Como é seu nome mesmo? Pronto. Eu sou estudante de Filosofia na UES, tal qual o Iago. E hoje eu vim falar sobre a Virgem Maria, que é um tema recorrente no nosso grupo de estudos e deve sempre sê-lo, né? Por sua capital importância. Então, assim, eu vim tratar de um título em específico da Virgem Maria, que é a Sede da Sabedoria. Só que eu acho que é uma abordagem não muito convencional, na medida em que eu pouco vejo o tipo de abordagem que eu vou adotar aqui, que é baseada na abordagem que o Peter Kreeft faz, né? Que é um autor católico americano. Nesse livro aqui em inglês, a tradução é O Maior Filósofo que Já Existiu. E aí, é um livro, parece livro de coach, né? Quem olha na capa assim. Só que o propósito dele porque, tipo, ele é meio que, se vocês verem aqui, tem um manto da Virgem Maria, só que ela tá tudo escuro, né? Então, assim, o propósito é ele realmente esconder tal qual a Virgem Maria era escondida. Porque quem olha para esse livro assim, dá uma primeira olhada, ninguém dá nada, sabe? Sim, como se fosse só, tipo, algo de sabor, ou então algo de autoajuda, sabe? Só que esse livro é muito rico, é sobre a Virgem Maria e a filosofia. Só que eu não vou tratar de filosofia hoje, né? Eu vou tratar da Virgem Maria, Sede da Sabedoria. O ponto é que ele é muito oportuno na abordagem que eu vou fazer. Pois bem, a primeira coisa a se tratar nesta formação, né, e em todas, ao meu ver, é a definição de termos que serão utilizados aqui. Inevitavelmente, no princípio, a gente precisa ser meio metódico para esclarecer os termos e tudo ficar mais fluido, né, na formação. Então, assim, dentro aqui da formação, o que é que convém esclarecer? A noção de sabedoria, né, que por sua vez não deixa de estar ligado à noção de filosofia, ao menos interpretada classicamente, e de que modo tais conceitos se apresentam, mostram-se a nós na vida da Virgem Maria e, portanto, na vida de Cristo, e como que, através do exemplo da Virgem Maria, principalmente da Virgem Maria, a maior amante da sabedoria que já passou sobre esta terra, como que nós podemos nos tornar sábios. Mas é uma sabedoria cristã, a que eu me refiro aqui, certo? Quase que idêntica à santidade. Então, no fim das contas, após definir esses termos, iremos analisar como que a Virgem Maria é a nossa melhor mestra nesta vida de santificação, nesta vida de sabedoria, né? Como e por quê. Então, assim, eu pretendo, né, depois de definir os termos, tentar alcançar 3 fins com respeito a vós, com respeito aos espectadores, né? Que seriam eles: facilitar o caminho de vocês, né, na busca da sabedoria, no caminho de santidade, tornar-vos mais abertos e dispostos a uma maior intimidade com a Santíssima Virgem Maria e, por consequência, tornar-vos mais dispostos à intimidade com o próprio Cristo, pois é nisto que consiste em geral a santidade e, portanto, a sabedoria. Então, vai ter sua parte teórica, mas a formação, espero eu, com a ajuda, com o auxílio da graça, que ela tenha efeitos práticos na vida de vocês, né? Eu sou consagrado à Virgem Maria, então qualquer serviço prestado a ela é pouco, em comparação com as graças que ela me dá, né? Então, assim, como eu falei de esclarecer as coisas, né, eu vou usar um amigo aqui, profissional em esclarecer coisas, né? Santo Tomás de Aquino. Eu vou comentar brevemente os 2 primeiros capítulos da Suma contra os Gentios. Por que eu vou fazer isso? Esses capítulos não são tão difíceis de ler e eles vão nos ajudar com a própria definição de sabedoria. Porque se eu vou falar da Virgem Maria, sede da sabedoria, eu não posso deixar de ter noção do que é a sabedoria, né? E ninguém melhor do que Santo Tomás de Aquino para expor, né, este conceito para nós, né? Então, assim, não estou querendo dar uma de professor medieval não, né? Só nas lectures, né? Não tem esse nível ainda não.
é mais uma leitura comentada, né? Com os amigos. Santo Tomás ele vai dizer que, primeiro ele vai tentar dizer, né, que o filósofo, que é Aristóteles, né, diz ser conveniente respeitar esta terminologia, no caso, ao se dar o nome às coisas, né? E por isso ele preferiu, em geral, julgar como sábios aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade. Mas aí alguém pode falar que isso aqui é muito geral e não diz muita coisa, né? Mas Santo Tomás ainda vai trabalhar por outras páginas. E aí, Santo Tomás prossegue de forma genial, né? Por isso, entre outras funções que os homens atribuem ao sábio, a de que pertence ao sábio ordenar é proposta pelo filósofo Aristóteles, né? Ou seja, primeira característica do sábio, que compete a ele ordenar, né? Como que eu vou ordenar? E o que ordenar? E aí Santo Tomás prossegue. Ora, a regra do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim, certo? Deve ser assumida deste fim. Então, se eu quero ordenar algo, eu preciso primeiro saber qual o escopo, o que eu estou almejando, certo? Se eu quero passar um concurso, eu vou ordenar toda a minha vida e todos os meus estudos de modo a passar no concurso, ou seja, dispor dos meios necessários para atingir esse fim. Então, eu vou estudar tantas horas por dia, vou pegar um edital ali, estudar o edital verticalizado, vou delimitar quantas horas eu vou ler a partir de cada peso de disciplina. Então, basicamente, o sábio do concurso seria o que ordena os meios, enfim, a este concurso, né? A realização deste concurso. Dentre outros vários exemplos particulares. Mas o ponto é que Santo Tomás aqui está falando em uma linguagem, principalmente também de fins últimos, né? E o ponto todo dessa informação, vocês vão ver, né, é que eu vou substituir a palavra fim aqui pela palavra Cristo, né? Deus. Então, o verdadeiro sábio é aquele que tem por fim a Deus, unir-se a Deus, e com isso ordena sua vida. Através desse fim, ordena sua vida, como diz Santo Tomás. E por que nós devemos ordenar as coisas a um fim, né? Alguma pessoa pode perguntar. Porque Santo Tomás responde: cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena convenientemente para o seu fim, visto ser o fim, o bem de cada uma. Então, há uma identificação entre o bem próprio de cada natureza com o fim dela, certo? E a questão é que na economia atual, envolvendo nós, né, homens, nós não temos um fim natural, certo? Apenas. Deus deseja um fim sobrenatural para nós. Deus, ele inscreveu um fim sobrenatural para nós, certo? E por isso que houve a encarnação, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é precisamente nesse sentido que a Virgem Maria é a maior sábia, a maior filósofa, amante da sabedoria que já passou sobre esta terra. Porque ela que foi a que mais amou este bem, este fim, que é o próprio Deus, e foi a que mais dispôs convenientemente os meios para atingir tal fim, né, em sua vida. Então, assim, pulando bastante, né, não vou fazer uma leitura do capítulo inteiro. Santo Tomás... Santo Tomás prossegue, né? O fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor, ou motor. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto, como mais adiante se verá. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade. Cada coisa tem o seu bem, né? A sua finalidade. Então, o bem do meu estômago é comer, certo? É ter coisas dentro dele, muito convenientemente, para me sustentar, certo? É o bem do meu estômago, né? O bem de um cachorro é ser um cachorro, certo? É comer, agir como um cachorro e se reproduzir e assim viver tranquilamente. Tanto é que hoje em dia as pessoas tiram o bem dos cachorros, né? Que estão impedindo do cachorro realizar sua natureza, né? Os bichinhos. Porque o cachorro hoje vive como quase um ser humano, né? E na medida que você causa uma certa desordem
e inverte essa hierarquia, você começa a colocar o cachorrinho ali em cima de uma cadeirinha de bebê e tudo mais, você não está realizando, você meio que está desordenando, tirando ali o bem próprio daquela espécie, né? Mas enfim, isso é uma digressão. Então São Tomás vai dizer que o fim último do universo é a verdade, né? É o bem do intelecto, que é a verdade. E justamente para a manifestação da verdade é que a sabedoria divina encarnada veio ao mundo, como bem o afirma São João. Eu aqui nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ou seja, não só veio ao mundo, mas veio através da Virgem Maria, sede da sabedoria, né? Então, Santo Tomás vai prosseguir aqui, dizendo que o ofício do sábio não só, além de ordenar, né, ter a ciência da verdade, mas também afastar o erro, certo? Confutar o erro. Pertence, ele vai dizer, né, impugnar também o erro contrário. E a Virgem Maria também, como eu vou explicar-vos, né, certamente foi um exemplo em perscrutar a maldade e o erro sem nunca tê-lo praticado. É um erro comum dos nossos tempos achar que para eu ter mais conhecimento ou para eu ter mais contato com a bondade e a verdade, eu preciso necessariamente ter alguma experiência negativa, cometer pecados, né? Até uma ideia meio ocultista, né? De ter que tocar a escuridão, tocar o pecado para meio que ter acesso a um maior leque de conhecimentos, né? Não. Conhece-se o mal através do bem, certo? Visto que o mal é uma privação, em termos gerais, da bondade, né? E visto que Deus, suma bondade, é o que melhor conhece a malícia. No sentido, não de que ele pratica a malícia, ele é incapaz de praticar a maldade, né? Mas justamente por ser suma bondade que ele conhece melhor a maldade. É como você está acostumado com a luz e aí sua visão ela fica mais sensível para a escuridão, né? Então, o que nós podemos tirar daqui, né? Que, primeiro, que a sabedoria seria, neste sentido que Santo Tomás põe aqui na Suma contra os Gentios, ordenar as coisas a partir, tendo como um princípio norteador o bem da natureza delas, certo? A finalidade. E em termos da Virgem Maria, em termos universais também, é o próprio Cristo, né? Então, assim, pode-se falar de sabedoria também em outros aspectos mais particulares, como, por exemplo, significando prudência, mas não é isso que eu vou, não é sobre esse sentido que eu vou tratar aqui, não. Então, o primeiro termo já foi esclarecido, né? Sábio é aquele que ordena as coisas em vista de um fim. E, propriamente sábio é aquele que ordena as coisas em vista do fim último de todas as coisas, que é o próprio Deus, certo? Este conceito, né, ele está muito interligado com o conceito de filosofia. Só que antes eu vou... Cabe uma distinção aqui muito importante dentro dos próprios degraus da sabedoria. O Peter Kirsch ele vai colocar aqui no livro dele, elencar, né, uma visão tradicional acerca dos 3 graus da sabedoria, né, que você já, inclusive, deve ter ouvido em outro lugar, né? Ele vai dizer, o primeiro grau da sabedoria é a boa filosofia, atingida pelo nosso poder natural, pela luz natural da razão, certo? O segundo grau da sabedoria é o sobrenatural, é a teologia divinamente revelada, distinta da teologia natural, certo? Existe uma teologia natural, que a partir das coisas eu posso chegar a Deus, né? Mas esse segundo grau de sabedoria é distinto do primeiro grau, visto que é revelado pelo próprio Deus, né? E aí ele completa, este segundo grau de sabedoria é explorado pela razão filosófica, mas os seus dados, né, o seu conteúdo, vem da revelação divina. E o terceiro e último grau da sabedoria
ele vai dizer que é o presente sobrenatural do Espírito Santo, é a contemplação infusa, no qual a sabedoria, né, ela meio que deixa se experimentar por você, né? Não muito uma questão, não muito sobre o aspecto do segundo grau de sabedoria, né? Mas quase como se eu tivesse, ele usa a palavra aqui, taste, né? Experimentar mesmo, saborear, né? Ele compara este saborear a sabedoria, a verdade, com essa contemplação infusa. Então, este terceiro grau seria este terceiro grau seria saborear, né? Que seria a contemplação infusa das coisas divinas que temos esperança de atingir e contemplar no céu. E evidentemente que esse terceiro grau da sabedoria é Deus que dá. É impossível um homem atingir esse terceiro grau da sabedoria. Aliás, diga-se de passagem, o homem fica só no primeiro. E poucos homens, né? Que é a sabedoria da razão natural. Porque o segundo já foi Deus que revelou. E ele vai dizer, Maria certamente tinha o terceiro e mais alto grau de sabedoria. E aí ele vai citar São John Henry Newman, né? Escrevendo sobre o título dessa formação, Virgem Maria, sede da sabedoria. São John Henry Newman vai falar, Maria tem esse título porque o Filho de Deus, que também é chamado na Escritura, né? De palavra e sabedoria de Deus, repousou sobre ela e depois do seu nascimento foi carregado nos seus braços e sentou no seu colo nos seus primeiros anos, né? Então, estando Cristo onde estava, transformou a Virgem Maria no trono da sabedoria. E a própria Escritura, né? Ele vai dar um exemplo aqui, por exemplo, do primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, identifica a sabedoria com Cristo. Então, diferente dos filósofos, né? Os meros homens comuns, que experimentam, têm contato com a sabedoria, com a verdade, através de estudo, de uma via ascética, né? Uma via contemplativa no âmbito natural, a Virgem Maria, ela tocava a sabedoria, né? A sabedoria encostava as bochechas na bochecha dela, entendeu? A sabedoria beijava a Virgem Maria. Ela nutriu a sabedoria. E não é errado falar nesse sentido. Claro que, se perguntarem, tem que fazer certas distinções, né? Mas, por escopo aqui, a gente pode sim dizer, utilizar esse termo, né? Dizer, da mesma forma que eu posso dizer que Deus beijava a Virgem Maria, eu posso dizer que a sabedoria beijava a Virgem Maria, né? Então, assim, esta é a grandeza que já dá para a gente entrever aqui nesse início de formação da Santíssima Virgem Maria. Grandeza esta que nenhum homem será capaz, nenhum maior filósofo, nem mesmo Santo Tomás de Aquino foi capaz de experimentar. Santo Tomás, ele não teve a oportunidade de carregar a sabedoria no seu próprio seio, né, dentro de si, né? E nessa medida, aliás, um testemunho próprio, né? No início, quando eu comecei a estudar filosofia, eu me sentia meio distante, aqui é uma confissão, né? Eu tento ser muito próximo da Virgem Maria e quando eu comecei a estudar filosofia, eu gosto de colocá-la em tudo da minha vida, né? E aí eu tentei procurar como é que eu conseguia colocá-la, né, nos meus estudos de filosofia. E eu meio que na ignorância ali não encontrava muito o modo, né? Não encontrava muita relação das duas coisas, mas burro de mim, né? Jumento, né? Porque ela carregou a sabedoria nos braços, né? Como a gente vai ver aqui, no sentido que o Peter Griffith coloca, ela é a maior filósofa de todos os tempos. E isso não é absurdo de se falar. Uma coisa que eu tinha pensado em 2020. Nossa. Eu estava com um poema da Nossa Senhora com Maria dos Filósofos. Aí eu tinha pensado na questão da Maria de Sócrates. E Sócrates ali foi filho de uma parteira. E a técnica que ele utilizava de ficar fazendo questionamentos para as pessoas e assim obter ideias novas, fazer com que as pessoas concebessem ideias novas, ele chama de maêutica, os autores, que é como se você estivesse parindo uma ideia na pessoa. Porque só que você quer analisar atualmente, a gente está parindo uma ideia na pessoa. Então, assim, enquanto os Sócrates ele fazia maêutica, parindo ideias, não se para na sabedoria. Exatamente, por isso que
E às vezes ele faz uma crítica aos filósofos modernos e contemporâneos, né? Porque ele vai elogiar muito o método socrático e o escolástico, porque ele vai dizer que a escolástica é um método socrático condensado, né? E ele vai elogiar justamente porque é mais parecido com o que de fato aconteceu com a Virgem Maria, né? Que seria se dar à luz a própria sabedoria, né? Exatamente, semente do verbo, exatamente. Mas enfim, então a sabedoria ficou clara, né? Eu vou ter que fazer um desenho aqui, mas não vai ser nada... Desenho não, né? Escrever umas coisas aqui. Outro tema, outro conceito que se interliga com a sabedoria é a filosofia. Que foi cunhado, corrijam-me. Filosofia. Exatamente. Mas é porque deliberadamente eu quis separar. Por quê? Esse termo aqui ele foi cunhado na história, primeiramente, se me corrijam, por Pitágoras. E significa, filo do grego, significa amante ou amor. Então, assim, filosofia pois é, amante, amizade, amor, tudo isso, né? E aqui, sofia, sabedoria, que a gente estava falando, né? E aí, todo sistema filosófico ele vai ter um pouco desses dois aqui. Sempre vai ser uma sabedoria. Porque você sempre vai ter alguma coisa para dizer. Você vai ter sempre um corpo doutrinal que você vai desenvolver normalmente na sua obra, certo? Sempre vai ter um pouco de sabedoria, mas também sempre vai ter um pouco de filo, certo? Porque sempre é um amor, é um anseio por algo que você ainda não tem plenamente. É sempre uma relação de amor. Porque se você fica demais nisso aqui e esquece isso aqui, você vira um erudito. Você perde uma das notas próprias do filósofo, certo? Que é viver uma relação de amor com a sabedoria. E quem é a sabedoria? Cristo. E de algum modo, nesse nome aqui, que foi cunhado por um pagão, você falou das sementes do verbo, eu lembrei disso, né? Que foi cunhado por um pagão, nós temos uma visão prévia do próprio céu. Porque o que é o céu, a visão beatífica? É amar. Primeiro, obviamente, para amar a gente precisa ter... Olha uma música aqui. Para amar a gente precisa conhecer, né? Então, claro, a gente primeiro contempla a Deus, mas o céu é principalmente o amor a Deus. Então, um pagão, né, com esse termo, por mais que ele não tivesse consciência disso, ele entreviu o que era o céu. De algum modo. Claro que vocês estão me entendendo, né? Sobre certos aspectos. Isso aqui, obviamente, é uma visão ainda limitada. Mas, neste termo, nós temos um resuminho do céu, certo? Uma visãozinha meio que pela fechadura do céu, né? Amor à sabedoria, amor a Deus. Então, o filósofo ele sempre está nessa relação de amor e sabedoria. Ele conhece, sim. Ele tem sabedoria? Tem. Mas ele também é um amante. E o ponto é um silogismo até simples, né? Uma relação lógica simples. Se a sabedoria encarnada é Cristo, uma pessoa, e a maior amante da sabedoria nesta terra foi a Virgem Maria, então, evidentemente, ela é a maior filósofa. Porque ela é que mais amou a Cristo. E diga-se de passagem, este amor à sabedoria deve ser tomado em nosso dia a dia. Então, em algum sentido, nós todos somos chamados a sermos filósofos. Certo? Com o cristianismo, a filosofia deixou de ser privilégio de poucos, para, de algum modo, fazer parte da vida dos cristãos. Porque o cristão ama a sabedoria, ama Cristo. Então, assim, eu meditando sobre esse tema que eu ia dar hoje, eu lembrei, isso aqui descreve muitas coisas da vida cristã. E um dos mistérios que eu lembrei, né, é a vida de Nazaré. A casa da Sagrada Família em Nazaré era filosofia. Era basicamente amor à sabedoria. Você tinha dois amantes da sabedoria, São José e a Virgem Maria. E você tinha a sabedoria encarnada. Entendeu? Então, é isso em suma que o filósofo, por mais estudado e erudito que ele seja, ele não deve esquecer, certo? E é nesse sentido que todos nós, cristãos, podemos e devemos almejar sabedoria e por isso chamar-nos, em algum sentido, de filósofos. Né?
Porque a sabedoria que nós somos chamados não é uma sabedoria adquirível até no texto que eu fiz para divulgação tinha isso, né? Não é uma sabedoria que a gente adquire necessariamente por livros, leitura de livros e tempo dedicado ao estudo, sabe? Em uma erudição, certo? Tem gente que é chamada a isso? Tem. Graças a Deus, certo? Mas os cristãos, apesar de serem chamados a terem um conhecimento suficiente da doutrina, né? Primeiro para ensinarem ao próximo, né? E para confutarem os erros da sua fé, eles não são chamados a ter uma vida de erudição, de estudo, uma vida filosófica propriamente dita. Mas nesse sentido, todo cristão é chamado a almejar a sabedoria, certo? E a filosofia é muito bonita, né? Porque é um modo de vida que já nessa terra meio que é um antegozo da vida do céu, né? Então por isso que é muito mal compreendida. Não, é porque, assim, só porque tu falou da Nazaré, de certa forma, Cristo também, né? Porque se Cristo é um pai. Exatamente. Então é. Exatamente. Mas assim, eu queria fazer um comentário que eu também estava refletindo hoje, né, sobre assim, cara, que a Grécia Antiga, tipo assim, ela foi basicamente, eu acho que a Grécia Antiga foi escolhida por Deus para poder ser a prova de que ele, assim, ele é alcançável pelo homem, né? E que ele é o fim do homem. Porque você vê que a filosofia grega conseguiu descobrir, assim, conseguiu chegar a verdades, né, essenciais pela prática da razão, né? E chegou assim uma ideia embrionária de todo bem que é o cristianismo. A gente não pode esquecer que é Deus que guia a história, né? Então, ele prepara os povos. O que é mais incrível é porque foi na Grécia que surgiu a filosofia, que surgiu essa coisa da vida da sabedoria, né? Uhum. Sim, é muito... Não tem que se ver isso apenas como coincidência. Deus guia a história de toda a humanidade, né? Mas falando em específico para o nascimento de Cristo, ele preparou em termos gerais, né? A filosofia na Grécia, Roma, que a grandeza de Roma, falando sobre um olhar sobrenatural, né? A grandeza de Roma, ela foi providencial, porque ela criou uma rede de conexão que permitiu a evangelização em 3 continentes. Então, Deus permitiu, até desejou a grandeza de Roma, no estado que ela chegou, dominando tudo ali, do mundo conhecido, né? Para evangelizar melhor. E preparou, evidentemente, para o judeu eleito, né? Da onde nasceria o Salvador. Não por acaso, as 3 línguas que estavam na cruz, que escreviam Nosso Senhor, né, Rei dos Judeus, era o latim, grego e hebraico. Aramaico era? Enfim. E também produziu marketing. E também em Roma produziu marketing. Exatamente. Então é a providência, é o olhar, um olhar divino, sobrenatural na história, né? O quê? Exatamente. Então assim, e Deus dá sinais claros da providência dele, tipo sinais sensíveis. A própria placa, né, na cruz de Cristo, com as 3 línguas, jogando na sua cara, né? Para terminar, eu só queria dizer o que a sabedoria não é, eu acho que eu já deixei implícito aqui. Ela não é eruditismo, né? Apesar da erudição não ser um mal em si mesmo, desde que esteja a serviço da verdade, né? Acúmulo desconexo de conhecimentos esparsos, né? Então, a pessoa, se ela lê ser um ordenado... Eu não gosto de usar essa palavra porque lembro contos acadêmicos, né? Mas se a pessoa lê ser um ordenamento, ou se a pessoa lê sem um mestre sequer, é complicado, né? E a astúcia mundana, tipo, de pessoas que se dão bem no mundo, né? Isso não é sabedoria propriamente dita. Então vamos lá. E aqui lembrando, existem definições mais específicas de filosofia ou de sabedoria que eu não quero entrar aqui para que foge, né? E a gente não tem muito tempo.
E aqui, eu queria compartilhar, eu vou fazer outro desenho aqui, né? Foi uma coisa que eu pensei e o Peter Crift me ajudou, sabe? Porque o Peter Crift tem o maior espírito de Chesterton, sabe? Ele meio que fala umas coisas bem geniais, assim, poéticas, mas tipo, ele é muito estudado. E você vê que muito do que ele fala aqui, o Royal Marin fala de uma forma bem acadêmica, sabe? Só que ele coloca aqui em um escrito meio chestertoniano, assim, sabe? E ele me ajudou a pensar nisso, né? Beleza, a gente pode até admitir que Cristo é a sabedoria, né? Mas a gente às vezes tem dificuldade, por exemplo, em pensar em especificamente como isso se dá, ou como, por exemplo, a gente pode utilizar esse fato, Virgem Maria, sede da sabedoria, na nossa meditação, na nossa vida de oração, né? E como eu quero que essa formação não seja só teórica, que ela tenha efeitos na devoção de vocês, eu vou compartilhar uma ideia que eu tive, né? Pode ser viagem, mas enfim. Que a gente tem... Vale, meu Deus. A gente tem a cruz, perdão pela... Está ruim. Todo mundo vendo bem, né? O que eu pensei? Isso com o auxílio do livro, né? Essa ideia não é só minha. Você tem aqui na linha horizontal, certo? Que vai do oeste a leste, o horizonte humano dos conhecimentos, certo? Falando de sabedoria, né? A sabedoria humana, que não é ruim, certo? Tanto é que forma a cruz, né? Você tem aqui, eu pensei isso. O horizonte humano. Então a gente pode colocar aqui a sabedoria humana, a metafísica, a física, a história, sabe? A lógica, a epistemologia. E essa linha que vem de cima para baixo como a sabedoria divina, né? Que aliás é uma linha maior, né? Sim, tecnicamente a ciência também é um dom do Espírito Santo. Exatamente. Intercessão é Cristo? Ou não? Calma. Sem nós. E aí você tem essa linha de cima para baixo. Valeu. Melhorou. Você tem essa linha de cima para baixo, que é a ciência de Deus cruzando e cortando a sabedoria humana, certo? E ao mesmo tempo elevando, né? E no centro você tem Deus encarnado. E toda essa realidade aqui estava no seio da Virgem Maria. Ou seja, ela trazia, falando ainda que em uma linguagem poética, ela trazia a filosofia e a teologia no útero dela. Ela trazia a plenitude, o absoluto dentro de si. E é por isso que é surreal você pegar pessoas, eu vou falar protestantes, mas tem pessoas protestantes mais estudadas que não chegam a absurdos. Mas tipo assim, você às vezes chegar a pontos de desprezar a Virgem Maria, tratar como uma mulher qualquer, ou sequer exaltar personagens femininas do Antigo Testamento em detrimento da Virgem Maria, personagens femininas boas, mas que eram apenas tipos, né? Eram figuras. A pessoa ela não parou para pensar nisso aqui, sabe? Ela não parou para entender, ela não consegue compreender que no útero da Virgem Maria estava a plenitude de tudo, entendeu? Estava tudo que é Deus. Não tem como comparar com Sara, com Judite, não tem, sabe? É até meio paradoxal, porque se for parar para pensar, os protestantes eles querem exaltar a Deus desmerecendo as suas obras, que é um paradoxo. Pois é, exatamente. Tem uma parte do ofício da Imaculada Conceição, porque o ofício da Imaculada Conceição ele sempre tem comparações com alguns eventos do Antigo Testamento. Tem uma parte, só não lembro que momento do dia, né, se faz, mas tem uma parte que é um verso que diz assim, deu Raquel ao Egito um provedor, Maria deu um salvador. Então, tipo, isso expressa um pouco, resumidamente, o que tu acabou de dizer. Assim, porque apesar das obras das pessoas escolhidas por Deus no Antigo Testamento serem magníficas, serem boas, não vai superar nunca. Assim. Pois é. Quer maior bem-aventurança do que trazer para o mundo o Salvador. Exatamente. Então, assim, só para terminar, eu esqueci só de trazer essa reflexão aqui para terminar, para fechar com a coroa, né?
A coroa quem deu foi o Peter Christian, né? Porque certamente é um homem de muita mais oração e muito mais sabedoria que eu, né? Ele vai dizer que não por acaso que... Eu vou deixar mais visível isso aqui para vocês, que não por acaso a cruz, além disso tudo que eu falei, ela parece uma espada fincada na terra. Entendeu? E ele vai fazer uma analogia ao modo chestertoniano dele, que é como se Deus tivesse pegado uma espada e penetrado na realidade decaída material, certo? Temporal, decaída pelo pecado. Então é como se fosse uma arma mesmo que você usa para matar. E aí é que entra o paradoxo do cristianismo, né? É uma arma que Deus usa, mas não para matar a realidade temporal decaída, mas para salvar. Ele vai dizer que não por acaso a cruz parece uma espada no chão. Cravado no Gólgota, que tradicionalmente, né, foi onde está a caveira de Adão. E não para matar, para destruir a humanidade, para acabar com o mundo, mas para salvá-lo. E quem derrama sangue não é o mundo, é Deus. Certo? E todas essas aparentes contradições que não são, e toda essa beleza do mistério, justamente vem do fato disso ser um mistério. Certo? Coisa que almas chestertonianas gostam de explorar, né? Como é o caso desse senhor aí. Mas é muito bonito se pensar nisso. Pois é, mas aí entra o ponto. Mas aí ninguém pensa que a vingança de Deus é ele mesmo que vai morrer, né? E tipo, ele enfia a espada, né, da cruz. Pois é, e ele não mata, ele salva, né? Pois é. Então, assim, sobre certo aspecto, eu já falei isso, né? Mas repetindo, toda essa definição que eu dei de filosofia, ela permite a nós ir mais contemplar um certo antegozo, um saborear da realidade celeste aqui, ainda nesta terra, né? Compreender isto, meus amigos, assim, compreender essa questão desse mistério da cruz, tudo isso que eu tenho vos falado até agora, é uma das chaves para você viver de forma cristã. Sabe? Se você não compreendeu isso, você tem que compreender, sabe? Você não está vivendo plenamente o cristianismo. Né? Poxa, imagina aí a sabedoria brincando com outras crianças, chorando, se machucando. Né? Tudo isso nos diz muito sobre o que está velado por detrás do ordinário. E tudo isso nos diz sobre o mistério da nossa fé. Mas aí... Pode falar. A brisa que profetizaria sentiu. É verdade. Até é interessante porque a Virgem Maria ela, destaca essa questão do amor à sabedoria. De um certo modo, nas suas orações a São José, se pede para que ele nos livre da peste do erro do vício, né? Ou seja, como ele era o protetor da verdade, da sabedoria, de um certo modo, essa oração faz muito mais sentido. Faz. Como um custodiador da fé mesmo, da verdade. Exatamente. Então é uma outra nota do filósofo, vamos dizer assim, que está em São José, que é proteger a verdade, guardar a verdade. São Tomás vai dizer, né, que ele vai dizer que um dos ofícios do sábio é confutar o erro, né? Nesse aspecto, por isso que também a Virgem Maria nos protege das heresias, dos erros, certo? E São José também, né, nesse sentido que você falou. Mas voltando para a prática, como é que a Virgem Maria, para pessoas, que nem todo mundo, poucas pessoas são chamadas realmente a uma vida de, por exemplo, acadêmica, de filosofia, mas vamos lá, para os cristãos em geral, como que a Virgem Maria pode ser nossa mestra nessa vida de sabedoria, né? Que é sublime, é almejável, né? Desejável. O Peter Christian vai elencar 14 pontos, infelizmente não vai dar para tratar de todos com a profundidade que eles merecem, mas ele vai tratar 14 pontos que ele vai chamar de metodologia da Virgem Maria, né? Para adquirir a sabedoria. Eu vou citar os 14 pontos aqui, certo? Vou tratar de alguns. Tradição, primeiro. Temor do Senhor. Uma coisa que ele vai chamar, terceiro, né?
receptividade contemplativa. Quarto, questionamento ativo. Quinto, silêncio. Sexto, ponderar, que seria meio que, digamos, ponderar, né? Sétimo, vida interior. Oitavo, abertura à graça. Nono, proximidade a Cristo, intimidade com Cristo, né? Décimo, virgindade. 11º, inocência. 12º, fé. 13º, obediência. 14º, aceitação do sofrimento. Eu vou pegar os que eu acho mais importantes, né? Mas, lembrando, isso aqui é como Peter Christ elenca a metodologia mariana para levar uma vida cristã, uma vida de busca à sabedoria, né? O ponto que ele falou do temor do Senhor é importante. Eu vou pular a tradição porque muito se fala disso hoje e eu acho que vocês estão muito bem informados. Mas falando do temor do Senhor, né? O que eu achei interessante? Porque a gente já escutou, né? Que o temor do Senhor é o início de toda a sabedoria. E isso está muito interligado com outro princípio, né? Que a humildade é o princípio da sabedoria, né? Porque, em geral, quem teme ao Senhor de forma filial vai ter a virtude da humildade. Ele vai reconhecer quem é Deus e quem é Ele. Deus é e eu não sou. Na verdade, eu sou pior do que não ser, né? Eu cometo pecados. Eu sou pior que o nada. Então, o temor filial de Deus está interligado com a humildade. Nesse sentido, esses dois princípios não se contradizem, que a humildade é o início da sabedoria, e temos aqui o exemplo, né? Olhou para a humildade da sua serva, né? E que o temor filial de Deus também, esse outro princípio, não se contradizem, né? Enfim, e encontramos na Virgem Maria ambos esses princípios. E ele vai tratar, o Peter Christ, ele vai tratar do temor filial, bem tradicionalmente, né? Temor filial, temor servil, e ele vai tratar de um temor que ele usa uma palavra aqui que eu não sei traduzir, sabe? Porque na tradução que eu pesquisei, né, seria temor, só que, tipo, é como se para os americanos fosse, tipo, medo filial e medo servil, e temor fosse isso aqui que eu vou dizer, né? Ele vai chamar de awe, A-W-O, né? O, né? Negócio meio... E aí ele vai definir esse O, né? Esse barulho. Ele vai definir se escreve A-W-E, né? Como um temor que havia no início das civilizações e que nós modernos perdemos, ou estamos perdendo. E ele vai descrever esse temor como nem totalmente irascível. O que é um temor irascível? É um temor que me faz fugir, se eu vejo um leão, entendeu? E nem totalmente concupiscível, né? Perdão, fugir todo temor faz, né? Enfim, eu falei besteira, mas o que ele quer dizer é que não é nem irascível no sentido de repelente, nem concupiscível no sentido de desejável. E aqui eu cito ele, né? O que é que esse temor que a Virgem Maria tinha, que os povos antigos costumavam ter, até mesmo os pagãos, e que hoje nós modernos estamos perdendo, né? É um certo temor que, ao mesmo tempo que atrai, se sente ainda uma repulsão, como se você não fosse digno daquilo. É uma atração, não como a de um ursinho de pelúcia, né? Ele vai dizer teddy bear aqui, ou um banho quente. E é uma repulsão não como a do desgosto ou do ódio. É o estímulo emocional, é o estímulo emocional em direção da adoração e do louvor. É o primeiro fato psicológico acerca da origem da religião, né? E ele vai dizer que a religião tem muito disso, e é verdade, até mesmo as pagãs, né? Ou seja, é aquela sensação, eu vou dar um exemplo aqui, ele vai ter, esse medo seria como que uma sensação de um anjo aparecendo na sua frente. Entendeu? Você vai se ajoelhar, se você for uma boa pessoa, mesmo que você não seja uma boa pessoa, você se ajoelha, ao mesmo tempo que você sente uma repulsão daquilo na medida em que aquilo causa medo, por causa da glória, né? Você também não se sente atraído por causa da beleza daquilo, sabe? Os apóstolos, né? Exatamente. Por isso que os anjos falam, não temas. Os apóstolos eles faziam aqueles milagres, né? E aí os pagãos adoravam, se ajoelhavam. Exatamente. De São João, no livro do Apocalipse, né? E quando ele repetidamente se ajoelha, né? Diante do anjo, e o anjo tem que parar de dizer, não por fazer isso, faça isso só por Deus. Sim. Sim. E aí, esse é um dos pontos da metodologia mariana. É um temor filial, não deixa de ser, mas é essa atitude de reverência diante do sagrado.
traduzir como substantivo é um temor respeitoso, né? O dicionário fez isso. E também pode ser um verbo, causar respeito, intimidar, causar medo, aterrorizar. Mas isso quando está ligado a uma questão filial de respeito, né? Seria um sentido um pouco. Teve uma autoridade. Seria algo assim. Pois é. Eu acho interessante. E a Santíssima Virgem Maria, ela era tinha tanto esse temor filial, este respeito pela autoridade, que ela, por exemplo, ela evidentemente participou do rito de purificação depois que Cristo nasceu, e ela não precisava de rito de purificação. Ela é puríssima, né? Mas isso era conveniente, porque que tipo de crédito teria Cristo ou a Virgem Maria se eles não cumprissem, que tipo de crédito teriam diante dos judeus se eles não cumprissem a lei, né? Por isso que Cristo foi por isso que Cristo foi circuncisado, né? No templo. O pessoal estava falando aí do sentido das palavras, eu acho que acaba se perdendo e voltando para o termo segredo. Eu vou falar para as autoridades. Parece que o Peter Gershon está falando isso, na verdade, é um temor majestático, assim, diante de um majestade. Que supera Os poderes superior mesmo. Então você está diante de algo que você não compreende. Então, quando você coloca a autoridade, você está dando um temor severo para o governo. É. É muito complicado. É uma coisa que só mesmo a intercessão do Espírito Santo não consegue entender. Exatamente. É um temor que não é em servil e nem de... Eu diria que é uma plenitude do temor filial, talvez. Nem algo que seja, por exemplo, assim, uma coisa desconhecida, mas não é tipo o medo do desconhecido, como se fosse você pelo escuro e você não sabe o que está ali. Eu diria que é o que sentimos quando vamos para a Vila da Maré. Exatamente. Quando a gente é criança, esse sentimento é mais frequente, né? Desconhecido. Pois é, exatamente. E aí o Peter Gershon, ele urge dizendo que isso é uma metodologia mariana, né, que a gente volte a ter isso, né? Porque o homem moderno, dentro da sua soberba, ele acha que ele não precisa ter medo mais de nada, sabe? Porque ele conhece, de fato, perdeu-se o sentimento os gregos chamam de talma, eu esqueci como é a tradução. Tu lembra, Iago? O princípio da filosofia, o talma, né? O maravilhamento. É um princípio, a gente não se maravilha mais com as coisas. Tudo é tedioso para nós, mas isso não é por causa as coisas não deixaram de ser menos belas e menos inteligíveis, não, a gente que ficou burro. Da vaidade mesmo. Primeiro, a gente ficou embrutecido, nós nos embrutecemos. Por exemplo, no hinduísmo, uma forma de pensar que literalmente você bota tudo que antes era no escuridão e a gente que é iluminado e não existe, né? Esse pensamento de que os antigos são idiotas, né? Que eles tinham suas crenças, suas superstições, e a gente é que traz a ciência, né? As coisas, formas tangíveis, é desse pensamento que surge o jeito que acontece, né? Que você tem pessoas que não se maravilham mais, né? É uma pena. E, aliás, isso explica muito da infelicidade. Porque se você se maravilha com cada borboleta que aparece no seu caminho e cada flor que aparece no seu caminho, você não fica triste. Entendeu? Por isso que os antigos eram mais felizes que nós. A felicidade estava em todos os lugares, entendeu? Ainda que sensível, né? Rapaz, eu até comentei aqui, né? Eu fiquei muito ligado com essa palavra, sinceramente. Olha o linguista aí. Faz o menor sentido a grafia. A gente não filou. Faz o menor sentido a grafia, como faço tudo no inglês, mas é uma da palavra mais próxima que eu conhecia, que é awesome, é incrível, né? Ele pega o sufixo some, que all adjetivos, né? Então, isso significa tend to cause em inglês, esse some, tender a causar. Então, quando ele junta esse cause, que é o temor respeitoso, com some, o dicionário, com um sentido tendente a causar. De 1590, pelo que eu vi aqui, traduz como profoundly reverential, né? Que é tipo profundamente reverencial. Entendeu o sentido, né? Hoje em dia, a próxima incrível é isso. Então, Deus seria awesome, basicamente. Hoje tudo foi desacralizado. Pois é, e o Chesterton termina, ele cita o Chesterton aqui, né? Vou ter que citar porque é muito engraçado. Ele vai falar que esse all, né? Ele é o poder que causa
aqui eu cito o Chesterton, é o poder diante do qual os orientais, por exemplo, aquele que estava falando inclusive dos pagãos, né? Os orientais, as nações orientais estão prostrados como um pavimento. É o poder pelo qual profetas primitivos corriam nus e gritando, proclamando e escapando, enfim, proclamando Deus, né? Então é esse poder, sabe? Passando para o terceiro ponto da metodologia mariana, são 14 pontos, são 100 páginas só de metodologia, mas esse ponto é importante, que tem muito a ver com esse O também, certo? Que é a receptividade contemplativa. E isso também diz muito sobre nós, sobre nós, homens modernos, e por isso que é importante citar aqui, porque eu quero dar ferramentas para vocês usarem na vida interior de vocês. A receptividade contemplativa, ele vai dizer, né, que é uma atitude para com o ser, certo? Para com o ser enquanto tal, né? Para com todo o ser. Aí ele vai dizer que muitas pessoas acham isso meio abstrato, mas não. E ele vai comparar isso, né, essa atitude de receptividade contemplativa, como assim? Eu estar aberto ao que me cerca, sabe? A realidade natural até. E a gente não tem nem isso. Estamos em alguns graus pior que os pagãos, né? É uma abertura à beleza particular das coisas mesmo. Um olhar uma montanha, um olhar um passarinho, sabe? Parar, ninguém mais faz isso hoje, sabe? Não, e isso começou, ele vai citar aqui, né? Ele vai comparar essa receptividade contemplativa que os antigos, inclusive, levaram a método científico, tipo, ao método de ver a filosofia, com o método moderno surgido ali por volta de século XVI, que pauta, pelo contrário, uma ação, certo? Ao invés da passividade contemplativa, uma ação tecnicista, entendeu? Que beleza! Se ordenada, nos proporciona coisas boas dentro da ciência, né? O problema é que essa tecné, né, essa técnica, esse princípio elevado, a modus operandi de nossas vidas, ele faz profundamente mal a nós enquanto homens. Sim, você é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que tem o seu propósito. Se você usa essa ferramenta para qualquer coisa que não seja de propósito, ou você fica usando para ela, tipo... não tem... E a gente volta para a definição do começo. A sabedoria era a ordenação de todas as coisas para os seus fins respectivos. Exatamente. E aí o Peter Christ vai dizer, né, que ele vai citar o Francis Bacon, que é um dos grandes marcos aí da filosofia moderna, da ciência, né, moderna. Ele vai dizer que Francis Bacon criticava essa atitude contemplativa e conformista, dizia que isso era coisa de criança. Coisa de criança, gente imatura, passiva e fraca. Ele vai dizer que o propósito no caso é o Peter Christ interpretando, né? Para ele o propósito da sabedoria não era a verdade, mas o poder. E a primeira tarefa do homem na Terra não era a sabedoria, mas a conquista da natureza. E aí ele faz uma piada aqui, quem já assistiu O Senhor dos Anéis, né? Francis Bacon provavelmente teria chamado Frodo e suas companhias de infantis por recusarem o Anel do Poder e teria admirado Sauron por ter inventado. Porque todo ponto do Senhor dos Anéis acerca do Anel é a técnica elevada à divindade, praticamente. O Sauron e os orcs ali é a técnica, mas a formação do Senhor dos Anéis a gente vai ter ainda, viu? Senão eu me empolgo aqui. Pois é. E aí ele vai citar o C.S. Lewis. Ele vai citar o C.S. Lewis, né, também. E o C.S. Lewis vai dizer, porque os homens de antigamente, os homens da antiguidade, para os homens da antiguidade, o problema cardinal, era de como conformar a alma à realidade, ao ser. E a solução foi a sabedoria. Autodisciplina, virtude. A mágica, e aí aqui é Red Pill, viu? Ele compara a mágica com a técnica. Enfim, mas ele dá para comparar em algum ponto, né? Ele vai falar a mágica... A mágica e a ciência aplicada tratam do problema de como posso dizer, adequar a realidade a nós, entendeu?
Então, assim, aos desejos do homem, né? A solução é a técnica. Então, são dois feitiços diferentes, né? Um homem que tenta adequar-se a si mesmo à realidade, ao ser, à ordem, e o homem que tenta, a partir dos seus desejos, meio que fazer a natureza, a ordem, se ajoelhar perante ele, através da técnica. E os magos antigamente faziam isso, os mágicos, os feiticeiros, né? Tentavam fazer isso, porque o feitiço é uma mudança da ordem natural das coisas, mano. E os cientistas, quando elencam isso, quando tiram isso da ordem própria, alguns cientistas, né, cometem absurdidades. Ou você vai argumentar comigo que, por exemplo, a invenção da bomba atômica é algo bom? É algo genial, cara. É técnica pura. Mas, tipo, chega um limite, né? E isso é a prova cabal de que a técnica, ela por si só, ela não pode ser por si só um valor. Porque eu posso criar coisas, eu posso criar meios de destruir eficazíssimos, né? E também, e aí eu gosto de usar o exemplo de problemas bioéticos, né? Exatamente. Eu uso a questão de problemas bioéticos. A pílula anticoncepcional, mano. A vacina que estão criando anticoncepcional para homens é técnica, genial, no sentido de desenvolver, entendeu? Tecnicamente genial. Porém, que não é porque eu posso criar uma coisa que eu devo. Isso aí é a bomba atômica para o homem. Vai destruir os homens. Ou até aquela notícia recente dos embriões sintéticos, que foram, na verdade, não são embriões, né? Foi um coração de rato que foi criado. Sim. Órgãos que foram criados até. Mas que foram montadas células em ratos, e essas células se desenvolveram em órgãos, que nesses ratos, órgãos humanos em seres. Pois é, mas voltando, que não vamos ter muito tempo não. E aí tem um negócio engraçado aqui, ó. Ele vai dizer que a primeira palavra nossa a Deus normalmente não é o fiat de Maria, né? Não é o faça-se. Deixe-se ser feito, Deus, né? Seja feita a tua vontade. Não, nossa primeira palavra não é essa muitas vezes. Nossa primeira palavra, ele vai dizer, é aquele dos passarinhos do Procurando Nemo, né? Meu, tipo, entendeu? Tá no livro. Tô dizendo, o cara é bem engraçadinho, ele é gaiatinho, né? Que em inglês é mine, né? Mine. Pois é, mas voltando, pessoal. Ele vai falar também, um dos princípios seria o questionamento ativo, né? Vou tratar brevissimamente disso, que seria... O questionamento ativo da Virgem Maria seria, por exemplo, o questionamento que ela faz. Como que isso se dará se eu não conheço homem algum? Como é que isso vai se dar se eu fiz um voto de virgindade? Não é um questionamento arrogante, como muitas pessoas hoje em dia fazem frente a, por exemplo, a religião, né? Porque, nesse sentido, a pessoa não está disposta a receber a verdade, mas é um questionamento humilde, querendo entender, sabe? Tipo, como que isso vai dar? Perguntando a Deus, meu Deus, eu não compreendo isso completamente, eu sou pequeno, eu não compreendo sua providência. Como que isso se vai dar na minha vida? Eu não compreendo o que é que o Senhor planeja para mim espiritualmente, materialmente. Como que isso se vai dar? Entendeu? É diferente de um questionar de forma revoltosa para com a realidade, para com Deus. E esse é um princípio metodológico que nós devemos aplicar na nossa vida, visto que se queremos imitar a Virgem Maria. Ele vai dar o exemplo também do vinho, né? Nas bodas de Caná. Tipo, a senhora chega para nossa Cristo, né? Olha, acabou o vinho. Isso é meio que uma pergunta, né? E aí, o que é que o senhor vai fazer? Mas não é uma pergunta afrontosa, não. Quando nós nos tornamos íntimos de Cristo, esses legalismos que nós temos com a nossa relação com Deus acabam e a gente trata Deus como um pai. Tipo, não tem problema perguntar como um filho, meu pai, o que é que o senhor vai fazer? Tipo, e aí, e agora isso aqui? Não tem problema. Né? E aí, essa que chamou a boda de Caná, que as últimas palavras que a gente tem na Bíblia da Virgem Maria que é o pedido, né, para os servos que façam tudo o que ele mandar. Pois é, então esse princípio de questionamento ativo e humilde da Virgem Maria deve estar nas nossas vidas. E assim, relacionando ao tema que está sendo posto da sabedoria, ela perguntando, ela sempre tem esse questionamento, né, de acabou o que podemos fazer. Pode-se dizer que ela sabe que Jesus está pronto para realizar o primeiro milagre?
Eu acho que na verdade foi mais uma intercessão. Se ela sabia se ele estava pronto, eu não sei. Mais questão de fé, ela sabe que... Sim, ele sabe que é capaz, né? problema, e ela tem fé que Jesus, né, tem como resolver, né? Então, por isso que ela vai diante. Princípio importantíssimo, que ele vai tratar aqui, é o silêncio. Outro princípio metodológico importante para os nossos tempos. Eu estou pegando os mais importantes para nós, considerando as fraquezas de nossas, né? Silêncio. E ele vai dizer, não há sabedoria sem silêncio, o Peter Crift, né? Não há sabedoria sem silêncio. E não há sabedoria sem ouvir. E não se consegue ouvir sem silêncio. E, portanto, não há sabedoria sem silêncio. E ele vai dizer, silêncio não é só ausência de palavreado, né? Ausência de som. Silêncio é um mundo inteiro. É uma coisa ativa, inclusive, né? E ele vai apontar para o fato de que a Virgem Maria falou muito poucas vezes na Bíblia, e São José não falou nenhuma, né? Ele só ia lá e fazia. E ele vai dizer, alguém silencioso é alguém humilde. Sabichões falam muito, né? Ele fala, have to do all the talking. Ou seja, falam o encontro, assim, sabe? Sabichões têm muito a falar. Quem é silencioso, quem é humilde é silencioso, né? Sem a humildade não há sabedoria, aquele princípio que eu falei, né? A humildade é um princípio da sabedoria. Logo, sem a humildade, tira-se o princípio e não há sabedoria. Sem humildade não há escuta, e sem escuta não há sabedoria. E ele vai citar um filósofo existencialista que tem muitos problemas, mas ele fala uma verdade aqui, né? É um relógio acertando a hora, um relógio parado acertando a hora, que é o Kierkegaard. Kierkegaard vai falar, se nós formos permitidos prescrever um só remédio para todas as doenças do mundo moderno, eu prescreveria o silêncio. Porque até mesmo se a palavra de Deus for proclamada, nós não a escutaremos, há muito barulho. Portanto, primeiro criar o silêncio. Tem até livro do Cardeal Sará sobre isso, né? Recomendo bastante. E ele vai dizer justamente, evidentemente, salta aos olhos o silêncio de Maria e que devemos adotar para a nossa vida, né? Mas um silêncio ativo, que está ligado ao que ele vai dizer ponderar, né? Escutar e ponderar dentro de si. Ponderar realmente exige silêncio e quietude. Então é um silêncio ativo, não é só uma ausência uma ausência vegetativa de como que alguém coma, sabe? Não. E é como um fechar-se por alguns momentos ao mundo externo e voltar-se ao mundo interno, que é tão igualmente belo, né? E necessitado de ordem. Então, assim, eu tive que pular alguns princípios metodológicos aqui da Virgem Maria, mas eu vou passar para outro igualmente importante acerca da virgindade. Evidentemente que virgindade em sentido próprio, estrito, espiritual, nem todos são chamados a ela. Mas eu entendo muito esse capítulo do Crift como uma exaltação à pureza, à castidade, e aí sim todos nós somos chamados, né? Ele vai dizer que a conexão entre a virgindade e a sabedoria é algo natural, não acidental. E acontece de ambos os caminhos. A sabedoria causou a Virgem Maria escolher a virgindade, e a virgindade dela foi a causa da sua sabedoria. Então, assim, prosseguindo com esse princípio, né, ele vai dizer, a razão é óbvia. Todos os sábios pré-modernos, pagãos como cristãos, notaram o fato óbvio de que pessoas sexualmente adictas cegam sua própria mente. Nós modernos somos os primeiros a ou negar ou ignorar esse fato. Ou simplesmente por não ligamos mais para a nossa mente, né? O fato é que é muito difícil contemplar a verdade objetivamente quando você está sob efeito das paixões. E isso é evidente, até a pessoa simples sabe. Santo Tomás de Aquino, ele adquiriu uma
liberdade sobrenatural da sua desatenção, da nossa desatenção, né? Da nossa desatenção frente à sabedoria, quando ele recebeu um presente sobrenatural de castidade de Deus, depois que ele resistiu à sedução da meretriz. Isso é um fato muito interessante na história dele, né? Que os irmãos dele colocaram uma meretriz para seduzi-lo e desviá-lo do caminho dos dominicanos. E ele expulsou a meretriz com um ferro quente, um pedaço de ferro quente, sabe? Depois disso, houve a graça dele, do cordão de castidade espiritual, que ele, salvo engano, ele não mais sofreu tentações da carne. É isso, né? Exatamente. Então ele meio que teve, ainda nesta terra, ordenada a sua esfera concupiscível, né? E se com Santo Tomás foi assim, imagine com a Virgem Maria, né? Imaculada desde o princípio. Eu vou tratar só mais de uma aqui, porque não vai dar tempo. E, aliás, questão de importância, isso é muito importante, né? Inocência. Tem até o livro do Chesterton, né? Inocência e Sabedoria. Do Padre Brown, né? Imagino como seja. Mas é um princípio de inocência, né? E volta aquele tema que eu dei uma pincelada no início da formação, acerca do bem e do mal, né? Porque hoje nós achamos hoje a gente escuta muito, né? Esses meninos aí que quer viver a castidade, vá aproveitar sua juventude para adquirir experiências. Ou seja, é um princípio viciado, porque assim, parte do princípio que eu preciso conhecer o pecado ou o mal para ter uma ascensão, uma certa visão superior da realidade. Olha aí. Pois é, ninguém se mata para descobrir se a morte é boa, né? Quem fala isso? Porque o ponto é... Você acha que a luta é importante para a Fox? Que eu quero... Pessoal, mas olha, vai voltando. Mas acerca da inocência. O princípio da inocência, né, e de por que os inocentes, eles na verdade são mais sábios, e aqui nós temos um perfeito exemplo, né, a Virgem Maria, é justamente porque conhece-se o bem, conhece-se o mal pelo bem, né, como eu havia dito antes. Conhece-se melhor a escuridão através da luz, eu não preciso ir para a escuridão, né, para ter conhecimento melhor da luz. Ao contrário, se eu for para a escuridão, viver na escuridão, viver no pecado, meu olho vai ficar por demais sensível à luz, de tal maneira que qualquer luz vai me cegar, né? Então, analogamente, se eu me vicio no pecado, a religião, as verdades sublimes, né, vai se tornar enfadonho para mim, algo cansativo, algo que eu vou ter, é insuportável. Tanto é que o demônio ele tem a ojeriza tudo que é sagrado, né? Pessoas possessas, por exemplo, têm ojeriza tudo que é sagrado, né? Então é um princípio errôneo. E é nesse sentido que o inocente ele conhece o mal. Tem até o exemplo do Padre Brown, né? Tu ia falar isso? A origem também foi por causa disso. Do Canalha. O Chesterton estava sentado numa praça com o seu amigo Padre John Conan e dois universitários de Oxford passaram e falaram: como é que um padre vai saber os males do mundo se ele fica preso no confessionário? Aí Chesterton viu que pelos os pecados que o padre escuta, ele conseguiria... Que ele sabe... o Chesterton disse que na hora eu não sei se ele deu uma risada, eu acho, né? Porque ele sabia que os caras, os dois fuleirais aí, os universitários aí, sabiam menos do mal do que o padre. Porque quem conhece mais o mal, meus amigos, é um padre, e mais virtuoso que ele seja, ele escuta as confissões, e ele sabe o pior que há em nós, né? E aliado à bondade que ele conhece através da pureza dele, né, ele consegue enxergar mais o mal.
Definimos a sabedoria, definimos a filosofia, a relação das duas, entendemos, conseguimos compreender por que a Virgem Maria ela é exemplo, modelo e mestra neste caminho de sabedoria e santidade, e demos, inclusive, a metodologia que ela usou na sua vida. Quais são, pois, os efeitos que esta santa busca pela sabedoria de Cristo tem na nossa vida? E aqui eu quero fazer uma analogia com a própria Virgem Maria, né? Pleno de graça. Claro que nós não iremos chegar ao grau de santidade dela, porque a Virgem Maria participa da ordem de algum modo participa da ordem hipostática, né? Nem a ordem da graça. Ela está com um pezinho na ordem hipostática ali. Mas enfim, isso é outros 500. Mas enfim, ó. Os gregos, alguns pagãos virtuosos, eles sabem, isso aqui é bem clássico, já apareceu em outras formações do Iago, inclusive, né? Que o homem que conhece a verdade... Vou botar só um V que o bicho tá ruim, peraí. Tá ruim. Enfim. Não vai dar, não. Mas o homem que conhece a verdade e faz o bem, ele é belo. O homem que conhece a verdade e faz o bem, ele transforma sua alma numa alma bela, né? Os antigos sabiam disso, porque a beleza, né, uma das formas de se dizer a beleza seria um esplendor da verdade, ou então a verdade quanto o bem do intelecto. Então, o homem que conhece a verdade e faz o bem, ele é belo. Ora, a Virgem Maria, conhecendo mais do que ninguém a verdade, ela beijava a verdade, e fazendo o bem mais do que ninguém, visto ser imaculada, ela é a alma mais bela que já pisou nesta terra. E mais ainda, falando em ordem superior, porque eu estou falando em ordem natural ainda, viu? Sobrenaturalmente, ela conheceu a verdade divina, fez o bem e ainda faz, intercede por nós, um bem divino, né? A medianeira das graças. E, por isso, sobrenaturalmente, ela é simplesmente a criação mais bela de toda a criação, assim, de toda a história, sabe? Deus colocou nela toda a beleza possível. E é uma beleza espiritual, né? Tem até aquela anedota de São Dionísio, isso é uma anedota, né? Que ele encontrou a Virgem. São Dionísio foi o grego que São Paulo converteu no Areópago, né? São Dionísio encontrou a Virgem Maria, né? Aí falou, eu só não te adoro como uma deusa por causa da fé, né? Isso é uma anedota, tá bom? Uma anedota... Hã? Eu acho que é, né? É uma história bem pastoral, né? Exatamente. Eu queria que fosse verdade. E para terminar, pessoal, o que significa, em termos assim, mais teóricos, essa beleza espiritual, né? Existem 3 notas do transcendental. O belo é um transcendental na filosofia, né? É algo que transcende as categorias, né? Para alguns, isso é questão de disputa, mas vamos tratar como transcendental aqui. Ele transcende as categorias normais. Então, o que significa dizer que, por exemplo, a Virgem Maria é a criatura mais bela, né? O efeito que teve esse conhecimento da verdade divina, essa bondade divina, pela qual ela intercede por nós, né? Qual é esse efeito? 3 notas temos da beleza, né? Como transcendental. Beleza objetiva. Integridade, proporção e claridade. Lembre-se, integridade, proporção e claridade. Se você tira uma dessas notas, já não é mais bonito. O que é a integridade? Essas 3 notas podem se dar, por exemplo, em quadros, pinturas sensíveis, né? E ontologicamente, espiritualmente, né? Eu vou tratar do espiritualmente, porque se eu for tratar do sensível aqui, seria uma formação sobre arte, né? E não propriamente sobre... E eu até falaria, mas não vai dar tanto tempo. A integridade de algo se diz espiritualmente íntegro, na medida em que a sua essência, né, é tomada enquanto perfeição do ente. Calma, não se assustem. Ou seja, a integridade seria a própria essência enquanto perfeição do ente, né? Então, se eu estiver falando alguma besteira, tu me ajuda. E aí isso significa com o transcendental do bem, da bondade. A proporção
ontologicamente, espiritualmente, é a própria forma em sua adequação com a mente divina. E a claridade é a cognoscibilidade da coisa. O quão essa coisa é inteligível, né? Inteligível é a capacidade de ser inteligida por nós, ser compreendida, né? Por exemplo, se eu vejo um quadro todo pichado e colocado num museu só porque é moderno, não é feio porque, primeiro, não tem claridade, não tem proporção, não tem integridade, mas isso é analogia ao sensível, né? E se a Virgem Maria, como é que posso dizer? Como diz o Fotocínio, né? Se Deus pensou na sua mãe desde toda a eternidade, né? E nesse sentido, também por ser imaculada, sem falta, ela se adequa perfeitamente à mente divina e, portanto, ela representa uma certa unidade, mais do que, como é que eu posso dizer? Uma unidade perfeitíssima dentro da humanidade, né? Porque o pecado ele gera certa multiplicidade, né? É como a paixão indo contra a razão, né? Não há essa unidade da ordem. Como a Virgem Maria é perfeitíssima, ela tem essa proporção transcendental, né? Aqui é a parte mais... E na medida em que ela deu à luz a sabedoria de Deus, sumamente inteligível, apesar de, por causa da nossa fraqueza, nós não conseguimos compreender Deus totalmente, mas Deus sumamente inteligível, ela tem a nota da claridade, né? Transcendental, ontológica. E temos a integridade, a própria essência enquanto perfeição doente. Virgem Maria, tendo a sua essência humana e vivendo plenamente de acordo com a natureza humana, sem pecar, né? E ainda vivendo sobrenaturalmente, tem a nota da integridade. E, ademais, essa questão da integridade me faz um correlato com a integridade virginal dela, né? Então, ela tem as 3 notas espirituais da beleza, vivificadas pela graça. E é isso que nós devemos almejar. É isso que nos vai... Claro, nós devemos desejar Deus por Deus, mas se nós desejarmos Deus por Deus, utilizarmos a metodologia mariana, cujas notas eu expliquei algumas para vocês, e tivermos o auxílio da graça, a nossa alma se tornará bela, porque será como que um trono, uma sede da sabedoria, né? Teremos plenamente a habitação trinitária em nós, e com isso teremos as notas da integridade, nossa alma será íntegra, nossa alma será proporcional, ordenada, e nossa alma transparecerá luz, né? Os santos convertem as pessoas, às vezes, só por sua presença, né? É a claridade de uma vida sem mancha, uma vida pura, né? Que nós possamos pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que nos santifiquemos, nos tornemos sábios e, por fim, nos salvemos, né? Por sua intercessão, que ela nos ajude em nossas misérias, né? Nossa desintegridade, nossa desproporção, nossa escuridão, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.